chega nas tuas mãos, então, em relação ao que o que o pessoal está chamando de vaza-toga? Como foi um procedimento parecido com o do Vaza Jato ou não? É um pouco difícil de falar sobre o que aconteceu porque ainda ninguém sabe quem era o fonte, Ah, não? inclusive o próprio Alexandre de Moraes. Ele tem suspeito, mas até agora ele não conseguiu provar, ele não conseguiu descobrir. Então, eu preciso tomar muito cuidado Sim, como falar sobre isso para não botar claro. fonte em perigo, mas foi a mesma coisa no sentido que eu recebi esse arquivo, mas no mesmo tempo o Folha estava atrás desse arquivo também. Se sabia que tinham esses arquivos, estava no ar isso? Como foi? Ou alguém procurou a Folha e você? Como que essa informação... Pessoas me procuraram Ah, do tá. arquivo porque me confiaram que eu vou fazer a reportagem de forma agressiva, em parte porque eu estava já denunciando o Alexandre Domés o tempo todo, mas também porque já fiz reportagem baseada Sim, nesse tipo de arquivo e eles me confiaram. Mas também o Folha sabia sobre a existência desse arquivo e também estava correndo atrás do arquivo, conseguiu pegar uma parte do arquivo. Mas quando eles souberam que eu também já tinha o arquivo todo, o Folha e eu falamos, vamos fazer a reportagem juntos. Foi a vantagem da Folha, porque eu já tinha tudo, entendi. mas também era uma boa proteção para mim e já trabalhava com Folha na Vaza Jato, sou colunista lá, eu confio muito no jornal. Então, por causa disso, começamos a trabalhar juntos. E qual que é a estratégia dessa vez de soltar? O que que foi mostrado até agora? Primeiramente, o que era um pouco diferente do que para o processo dessa reportagem do que outros é que quando começamos a publicar, já tínhamos 8, acho que 10 artigos já completado, pronto para publicar. Certo. E começamos a publicar um depois do outro. Acho que publicamos 10 ou 11 na primeira 2 semanas. Tem alguma coisa aí para colocar desses arquivos que foram, Léo? É, tudo na primeira página do Folha, que Tá. obviamente tem um grande impacto. O primeiro é outra coisa que isso muitas vezes acontece, que quando essas pessoas não sabem que você tem, que Eles se geralmente eles não defendem, já sabem, saem para se defender sobre o que você está mostrando, não é isso? eles vão falar coisas que não é verdade, que é falso, É. não sabendo que vocês têm provas que pode mostrar na hora que eles disseram, que eles disse é falso. Quando o Alexandre de Moraes manifestou sua própria defesa, também Gilmar Mendes e Luiz Barroso e outros ministros do STF defendendo Alexandre de Moraes. Mas uma das coisas que ele disse é que tudo que ele fez nesse sentido, comunicando com o TSE, O que que, pedindo. o que que era o conteúdo, só para o pessoal entender? O que que Vou, era o conteúdo? vou explicar daqui um minuto. Só Tá, que ele disse que tudo foi documentado no processo público. Ele não estava escondendo nada. certo. Só conseguimos provar muito rápido que isso era mentira, Que não que estava tinha documentado. 3, 4, 5 processos, pelo menos, que nunca foi documentado. Então, isso é uma estratégia muito importante que você não deixa as pessoas saberem que você tem, porque se eles querem mentir, você tem essa capacidade de desmentir na hora. Ao contrário de soltar tudo de uma vez, que aí a pessoa já constrói a defesa dela baseado em E tudo. se você joga fora tudo no jogo, joga no ar, tudo lá, também ninguém pode ter tempo para processar, para entender. Então, o material mostra que tem o STF aqui e tem o Certo. TSE aqui. E como eu estava falando no caso do Moro, o juiz tem que ser uma pessoa passiva. Ou seja, que ele não pode mandar uma investigação. Ele tem que esperar até o Ministério Público, um procurador, vem para ele e diz que acha que é importante que o senhor aprova essa investigação, essa busca e apreensão, essa investigação. Mas o Alexandre de Moraes estava usando o TSE, eles criaram um órgão dentro do TSE, que é o parte do Tribunal para questões eleitorais, sobre eleições. E eles empoderaram esse órgão dentro do TSE para identificar desinformação e investigar onde está vendo como pode lidar com isso. O Alexandre de Moraes foi o presidente do STF, ele está mandando uma investigação do fake news e desinformação, ao mesmo tempo que ele era o presidente do STF, ou TSE. Ele estava nos dois cargos. Só que
Ele estava pensando, quero banir esse site de notícia que não estou gostando. E ele mandou o TSE de iniciar uma investigação para tentar encontrar evidência de um crime ou alguma coisa errada para justificar que ele queria. Ou seja, então, o TSE não estava indo para Alexandre de Moraes falando nossa investigação mostra isso e nós pedimos que o STF fazer alguma coisa sobre isso. Foi Alexandre de Moraes criando a própria investigação e depois eles criaram um sistema para esconder o que estava acontecendo, para criar a imagem que foi o TSE iniciando a investigação na própria conta e depois levando isso para Alexandre de Moraes, porque eles saberam que isso foi errado, que eles estavam fazendo e eles queriam esconder isso. Mas a outra coisa que eles fizeram, por exemplo, o Alexandre de Moraes queria fechar o site e revista Oeste e outros, e ele mandou o TSE de investigar e encontrar evidência do crime para justificar o fechamento. Ou seja, não tinha alguma coisa e a partir daí começou uma investigação. Criou uma investigação para justificar o que ele queria fazer. E várias vezes os investigadores do TSE voltaram para o STF e disse que infelizmente não conseguimos encontrar nenhuma indício do crime, nenhuma evidência do crime. E a resposta que eles receberam do gabinete do Alexandre de Moraes seja criativo, usa criatividade, ou seja, que cria um crime para justificar o que nós queremos fazer. Ele estava usando a Polícia Civil de São Paulo para investigar seus inimigos. E a coisa que é tão grave sobre isso é que muitas vezes o Alexandre de Moraes é o vítima, o investigador e o juiz no mesmo tempo. Imagine que você é uma pessoa e alguém está agredindo sua mulher. E você vai para a delegacia, faz uma reclamação e você está obviamente envolvido como a vítima, alguém bem envolvido emocionado, porque essa pessoa agrediu sua mulher. Mas você é um juiz e agora você fala, eu vou mandar esse processo contra essa cara que atacou ou criticou minha mulher, ou me criticou. Isso não dá. O juiz tem que sair do processo um minuto quem tem um interesse pessoal. Mas Moraes não faz isso. Foi naquela coisa no aeroporto da Itália, onde alguém tinha uma briga com o filho do Alexandre de Moraes. E não é claro quem iniciou o conflito físico, mas foi Alexandre de Moraes que iniciou a investigação, mandou a investigação, estava mandando tudo contra esses caras que estavam criticando ele no público. Isso não tem nada a ver com um processo legal justo, válido, legítimo. É um cara mandando tudo. É isso que está acontecendo aqui no Brasil. E o que você pode falar de material que você ainda tem para mostrar? O que dá para se falar? Ainda, obviamente, quando você está divulgando reportagem baseada no arquivo, todo mundo quer saber quem mais tem. Exato. Por que está demorando? Todo mundo está faltando paciência. Que eu entendo completamente. Provavelmente ele está mentindo, não tem mais nada. Exatamente. E, tem mais coisa. Publiquei um vídeo hoje explicando eu vi. O processo. E eu tentei explicar que passamos muito... Para fazer a reportagem, como eu disse, é muito tempo, muito trabalho para fazer isso na forma certa. Então, quando publicamos 9, 10 artigos, mais um demitindo o que o Alexandre de Moraes disse, isso foi semanas e meses do trabalho. Nós sabemos que temos mais material, só esse material mais complexo. Estamos trabalhando com isso e nós vamos publicar tudo no arquivo que tem relevância pública, que tem um interesse público, que nós conseguimos confirmar. Não paramos, ninguém... foi ameaças, mas não vai ter impacto nenhum. Não é por causa de ameaça que vocês não soltaram mais, não é isso? Exatamente, jamais eu permitiria isso de impedir meu jornalismo, jamais. Então, eu entendo a pessoa porque não é mais rápido, mas o processo não é um McDonald's. Você pede, gostaria de tirar um Big Mac e 15 minutos depois chega. Não, o jornalismo não é assim. Porque se nós corremos sem profissionalismo, sem confirmando tudo, vamos errar
isso vai destruir a credibilidade da reportagem e só uma pessoa vai ser ajudado se nós fizermos isso, é Alexandre de Moraes. Mas, Glenn, você tem acesso a todo o material, certo? Tem. O que você vê lá é mais grave do que a gente já viu. Eu não gosto de falar sobre material que não foi publicado ainda, mas eu acredito muito que tem mais material que reforça, tá importante. Que reforça o que você já estava explicando anteriormente. Que deveria ser publicado e deveria ser um impacto, porque está importante sobre o comportamento do Alexandre de Moraes. Só que eu aprendi que se você fala antes da publicação sobre o material, pode criar expectativas que não é necessariamente... E também, até estou pronto de relatar, é difícil falar sobre isso, porque ainda está um processo. Só que a coisa que quero falar é que, acho que no primeiro mês da reportagem do Snowden, publicamos 6 artigos, alguma coisa assim, na Vaza Jato no primeiro mês, 5, 6. Na primeira 2 semanas dessa reportagem, publicamos 11 artigos. Tem mais então, artigos. A velocidade é maior do que essa outra casa, não é mais lento. E é maior porque você já tem mais experiência? Em parte disso, mas também eu tinha uma equipe jornalística muito boa na Folha, que um repórter especificamente que está assinando todo o material comigo, o Fábio Serapão, ele está baseado no Brasília, ele sabe tudo sobre Brasília, o STF, e ele é uma repórter incrível, e ele queria trabalhar muito com isso também, então estávamos muito animados, trabalhando de uma forma muito intensa, e de repente, tivemos 10, 11 artigos prontos e publicamos um depois do outro. E não tem previsão de quando sair a próxima leva, não, né? Eu tenho uma ideia, mas eu não quero falar, vai ser daqui 2 semanas, porque 2 semanas chega, onde está? Mas vai... E outra coisa é que geralmente com esses arquivos, que sempre faço, e que vou sempre chamar outros jornalistas para ter acesso para o arquivo também. Eu sempre estava abrindo acesso para o arquivo do Vaza Jato, também o arquivo do Snowden, porque não gosto de insistir, me confia, já publiquei tudo. Eu quero abrir esse processo para outros jornalistas da esquerda, da direita, e depois todo mundo podemos falar, conseguimos examinar o acesso, não tem mais nada que deveria ser publicado. Eu acho que isso também é muito importante. Só que precisamos cuidar com isso, porque o Alexandre de Moraes já incluiu nossa reportagem no inquérito do fake news. Não só os fontes isso que vazou, o quê? Mas também a Folha, o Fábio, é parte do processo criminal. Isso quer dizer o que para vocês? Que tem que cuidar com tudo. Tem tudo que fazemos. Senão vocês podem ser... dando acesso para outros jornalistas, isso pode ser distorcido para uma outra coisa. Então, por causa do processo criminal, eu vou tomar cuidado, mas não vou parar. Não vai impedir, só que vou tomar mais cuidado. Entendi. Eu senti que o impacto, não sei a tua percepção, mas o impacto na mídia e da opinião, não na opinião pública, mas principalmente da mídia, da imprensa, ela foi muito menor do que da Vaza Jato. Você sentiu isso também? Houve uma desconfiança maior, eu não sei se você estando dentro é mais fácil, ou teve uma desconfiança grande também no início da Vaza Jato. Eu sinto uma desconfiança muito grande em relação é só isso? Não vem mais coisa? Isso não é motivo tão grande para alarde. O que você sente da opinião pública ou da mídia? Eu concordo, mas não porque o impacto jornalístico é menor nesse caso. Quando começamos a fazer a reportagem do Vaza Jato, o Sérgio Moro já saiu do cargo do juiz e foi para o governo Bolsonaro, onde ele era super-ministro. Verdade. E não era só da esquerda que era inimigo do Lava Jato, mas também muitas pessoas na central, essa central corrupto, que estava muito pego no processo do Lava Jato. Então, eles não conseguiram fazer nada contra o Moro, contra o Lava Jato, porque ele era muito popular, não tinha provas que ele estava fazendo nada errado. Então, quando conseguimos fazer a reportagem, o Moro já tinha muitos inimigos poderosos. Entendi. Não era só da esquerda, mas essa central que, na realidade, tem muito poder. E por causa disso que essa oposição do Moro cresceu muito, já tinha Gilmar Mendes, que odiava Lava Jato por vários motivos, outras pessoas também.
No caso do Alexandre de Moraes, ele ainda é herói nacional para todo mundo, exceto o movimento Bolsonaro. O núcleo bolsonarista. Mas se você fala com advogados ou pessoas no mundo jurídico, eles vão falar que eles acreditam que Alexandre de Moraes está totalmente descontrolado, na forma perigosa. Só que eles têm medo de falar isso publicamente. Mas tem muitos setores também que já têm essa percepção que o Alexandre de Moraes está cruzando linhas e o momento chega para retornar para alguma normalidade. Até, por exemplo, 4 meses atrás, antes da reportagem, o Folha publicou 2 editoriais condenando, denunciando o Alexandre de Moraes, falando que ele criou uma censura do regime da censura no Brasil. Isso tem que terminar. Isso é contra a democracia. Como eu disse, ele foi criticado naquele caso do Google e Facebook. Eu acho que já tem uma percepção crescendo que o país tem que fazer algo sobre Alexandre de Moraes. Só que eles não querem dar uma vitória para o movimento Bolsonaro. Entendi. Eu acho que está acontecendo, mas precisa mais. Mas já tem, acho que 38 senadores que estão apoiando o impeachment do Alexandre de Moraes. Está precisando 45 votos assim. Então, quando chega nesse ponto, eu mídia também fico debatendo essa reportagem no começo, mas concluiu, ok, não é muito grave, mas não é fácil de pegar uma cara que é considerado o protetor da democracia, o herói nacional, e em 1 minuto muda ele para o herói para o vilão. E isso também não aconteceu com Sérgio Moro. Demorou tempo para pessoas aceitar que essa reportagem do Vaza Jato foi sério mesmo. E acho que isso vai acontecer com o Alexandre de Moraes também. Tem muitas investigações, muitos pontos de pressão. Então vamos ver.